Maravilha, galera! Chegamos no nosso último conteúdo de estudo para o soldado da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Nós vamos iniciar agora o estudo da defesa do Estado e das instituições democráticas. Serão 2 encontros onde nós vamos trabalhar o conteúdo envolvendo institutos como Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas e, o mais importante para a tua prova, a parte de segurança pública. Portanto, fica comigo. Nessa primeira aula vamos abordar defesa do Estado, Estado de Defesa, Estado de Sítio e Forças Armadas. Na próxima aula, segurança pública e questões para a gente treinar bastante antes do dia da prova. Existe uma máxima de quem estuda para concurso público que é: jogo é jogo, treino é treino. Mas se você não treinar bem antes, você não vai jogar bem no dia da prova. Então, quando você faz questões aqui com a gente, né, que eu trago um pouquinho de questões para que vocês vão adaptando o estudo da teoria com a parte prática, mas é fundamental que você vá além das questões que nós estamos resolvendo. Ou seja, a continuidade do seu estudo a partir dessas aulas que estão finalizando é focar nas questões. E quando tiver dúvida, volte no ponto da aula que você teve dúvida, ou mesmo volte no texto da Constituição e sana a sua dúvida. Segue em frente. Quanto mais questões você fizer, mais chance você tem de gabaritar direito constitucional na sua prova. E ó, dica especial, isso vale para todas as matérias, tá bom? Então, bora começar? Fazer a nossa transição de tela. E vamos lá, gente! Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 1, primeira parte deste conteúdo, né? Aqui, gente, a Constituição Federal criou alguns institutos jurídicos que serão responsáveis pela proteção do Estado, da sociedade, da democracia brasileira em momentos de crise, em momentos que fogem da normalidade. São 4 institutos que nós vamos estudar: o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, que fazem parte do chamado Sistema Constitucional de Crises, e Forças Armadas, Segurança Pública. Forças Armadas responsáveis pela segurança nacional do país e a segurança pública que está mais próxima da nossa realidade, né? Inclusive, vocês vão trabalhar no órgão de segurança pública daqui a alguns dias. Amém, irmãos? Amém? Amém. Tem que acreditar para chegar lá. Vamos falar da segurança pública que faz a defesa das pessoas e do patrimônio. Começando, então, pelo Sistema Constitucional de Crise, gente. Este nome, Sistema Constitucional de Crise, faz parte de uma estrutura que existe dentro da Constituição que contempla medidas emergenciais específicas voltadas para solucionar crises que acontecem dentro do nosso Estado. Nesse conteúdo, nós vamos estudar 2 ferramentas do Sistema Constitucional de Crise, que são o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Tá? As 2 medidas, cada um com as suas peculiaridades, que é o que nós vamos ver ao longo das nossas aulas, ao longo dessa aula aqui, vão nos apresentar esses instrumentos que podem ser utilizados em momentos mais conturbados ali que o Brasil vem a viver. Só para você ter ideia, essas medidas até hoje, na vigência da Constituição de 88, não foram adotadas dentro do nosso Estado. Tamanha a sensibilidade de adotar medidas como essa aqui, que vão interferir de forma gravosa nos direitos e garantias fundamentais. Antes da gente estudar cada uma em espécie, eu quero trazer aqui alguns pontos que são importantes nesse início. Primeiro, quando eu olho para o Estado de Defesa e Estado de Sítio, é importante que eu tenha em mente que o Estado de Sítio ele é uma medida mais gravosa do que o Estado de Defesa. Até numa leitura inicial pode parecer o contrário, né? Pode ser que você pense ali, Estado de Sítio, tranquilidade, o barulho do riachinho ali, as galinhas cantando, né? E aí você tá lá na rede, lá comendo um capinzinho lá, sítio. Estado de Defesa, né, armado, protegido, gente, ao contrário. Então, Estado de Defesa, ele é menos gravoso, Estado de Sítio é mais gravoso. O que é mais gravoso? Tanto os motivos que ensejam, quanto as medidas que podem ser adotadas. Tá bom? E outro ponto importante é que o Sistema Constitucional de Crise, por conta dessa excepcionalidade dele, por conta das medidas serem bem gravosas aos nossos direitos, eles acabam sendo regidos por alguns princípios
Esses princípios vão nortear a adoção das medidas do sistema constitucional de crise. Quais são eles, gente? Primeiro, princípio da necessidade. Tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, eles só podem ser adotados em último caso. Ou seja, tem que se buscar a solução dos problemas que eles estão tentando resolver com todas as medidas que são mais normais, são mais tranquilas, sem restringir tantos direitos. Se não resolver, adota uma das medidas que nós vamos estudar aqui. Outro princípio é o princípio da proporcionalidade. Queridos, a medida adotada, ela tem que guardar uma relação com a situação que ela está visando proteger, ou corrigir, ou resolver, né? Então tem que ter ali um equilíbrio entre os meios e os fins pretendidos, tá? Isso aí seria a proporcionalidade. Outro princípio é a temporariedade. Por serem medidas muito gravosas e medidas restritivas dos nossos direitos, elas precisam ser adotadas por um tempo certo, apenas para resolver o problema. Nós vamos ver daqui a pouco que existem circunstâncias que a própria Constituição vai definir um prazo, ou ainda que ela não defina expressamente um prazo, a medida não pode durar para sempre, ela tem que ser temporária e ela tem que buscar resolver o problema. Por último, temos o princípio da legalidade, que pode ser analisada sob uma perspectiva ampla ou sob uma perspectiva mais restrita. De uma forma ampla, a execução do estado de defesa contra o estado de sítio, ela precisa guardar respeito ao todo o ordenamento jurídico brasileiro, principalmente a nossa Constituição. Tá? Então, a legalidade sob uma ótica ampla, todo o ordenamento jurídico. Sob a perspectiva restrita, ou estrito senso, a medida precisa observar aquilo que está definido expressamente no decreto do presidente que determinou a execução da medida. Tá? Então, seria aqui essas duas perspectivas para a execução das medidas. Agora, queridos, podemos começar com estado de defesa. O artigo que vai nos falar sobre o estado de defesa e que é dele que a gente vai extrair a maior parte dos detalhes que poderão cair na tua prova é o artigo 136 da Constituição Federal. A gente vai fazer uma primeira leitura, depois a gente vai extraindo dele todos os pontos que são importantes para a sua prova. Vem comigo. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Tá? Consegue perceber a quantidade de detalhes que esse artigo tem? Qual que é o primeiro que a gente precisa analisar, gente? A competência. De quem é a competência para decretar o estado de defesa? A Constituição diz que é do presidente da República. Então, o presidente da República pode decretar estado de defesa. Então, é competência do presidente da República. Guarda isso. Fechou? Segundo detalhe importante, procedimento. Aqui é onde nós vamos ter mais detalhes. Acompanhe comigo. Primeiro, antes do presidente decretar o estado de defesa, a Constituição Federal exige que ele ouça o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Nós já estudamos lá atrás que esses dois conselhos são órgãos consultivos do presidente da República e eles são utilizados em momentos sensíveis como esse, onde a própria Constituição, nos artigos 89 e 91, determinam que estes órgãos sejam consultados pelo presidente antes que ele tome a decisão. Gente, ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional implica numa obrigatoriedade do presidente consultá-los, mas em não ser obrigado a seguir o Conselho. Ou seja, ele está vinculado a essa determinação constitucional e ele é obrigado a consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Mas ele pode não concordar com o parecer desses dois conselhos, que têm um caráter meramente opinativo. Eles vão emitir uma opinião sobre o que o presidente deve fazer, que não vincula o presidente na sua decisão. Mas ele tem que ir lá e ouvir. Ouviu o Conselho da República e o Conselho de Defesa? Aí ele pode decretar. Ele decreta o estado de defesa. Perfeito?
Depois que ele decreta o estado de defesa, nos termos aqui do artigo 136 caput, ele tem que, gente, seguir o que está no parágrafo 4º do artigo 136. Decretar o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente, dentro de 24 horas, atenção para os prazos, tá? Submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá pela maioria absoluta. Ou seja, o presidente decreta, mas ele tem que submeter ao Congresso, que vai dizer se ele pode manter o decreto em vigor ou não. A decisão do Congresso Nacional aqui vinculará o presidente da República, tá bom? E outro detalhe importante, gente. Caso o Congresso Nacional esteja em recesso, ele deve ser convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Por quê? Porque estamos diante de uma situação delicada, perigosa. Tem que ter um controle político do Congresso Nacional. E aí o Congresso vai apreciar o decreto dentro de 10 dias, contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Ou seja, para continuar monitorando e fiscalizando a execução dessa medida, tá? E por fim, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa, ou seja, a decisão do Congresso Nacional vincula o presidente da República durante essa medida. Daniel, acabou. O Congresso foi lá, rejeitou o decreto. O presidente pode decretar outro? Pode, desde que hajam outros motivos que serão novamente apreciados pelo Congresso Nacional. Beleza? Pronto. Esse é o procedimento, então, que nós temos para a decretação do estado de defesa. Qual o motivo para a decretação do estado de defesa? Gente, isso aqui despenca em prova, tá? Então, o motivo é quando a ordem pública ou a paz social são ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou sejam atingidos por calamidades de grande proporção da natureza. Tá? Então, ou é algo que está desestabilizando ali as instituições ou uma calamidade da própria natureza. Tá bom? Então, este vai ser o motivo. E qual que é o objetivo do estado de defesa, gente? Preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social que haviam sido ameaçadas, né, ou atingidas por esses fenômenos aí. Tranquilo? E qual que é a abrangência que o estado de defesa pode ser decretado? Gente, a Constituição deixa claro que deve ser em locais restritos e determinados, ou seja, não pode ser uma medida nacional, a não ser que o problema seja nacional. Mas geralmente problemas num país de dimensões continentais como o nosso, eles acabam sendo mais restritos. Então, vamos pegar um exemplo que acabou de acontecer com muitos de vocês que estão assistindo essa aula agora. Né? As enchentes que aconteceram em 2024 no Rio Grande do Sul. Poderia ser uma situação, tranquilamente, né? Local restrito e determinado, no Rio Grande do Sul, atingido por calamidade de grande proporção da natureza. Poderia ser motivo de decretação de estado de defesa? Poderia. Mas como essa é uma última medida, primeiro tentou-se todas as medidas para resolver o problema. E isso foi feito através, né, de medidas adotadas pelos municípios, pelo próprio Estado do Rio Grande do Sul e pelo governo federal, sem precisar decretar aqui estado de defesa. Mas seria tranquilamente um dos motivos aqui. Tá? Só para a gente ter uma visão aqui prática do negócio. Agora, gente, como é uma medida temporária, então ela tem tempo de duração. O artigo 136, parágrafo 2º, diz o seguinte, e guarde esse parágrafo porque ele despenca em prova. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram essa decretação. Ou seja, prazo do estado de defesa é 30, mais 30 e não se prorroga mais. Então é 30, permanece os motivos, prorroga por mais 30 e não prorroga mais. Tá bom? Então, atenção para este prazo, que é um prazo muito importante. Veja que ele fala que não será superior a 30 dias. Então, em tese, poderia se decretar o estado de defesa por um prazo menor, né? Não é superior a 30, então poderia se decretar por um prazo menor de 30 dias. E, se prorrogado, deve ser prorrogado por igual período de decretação. Daniel, e se persistir as razões? Não pode prorrogar mais o estado de defesa? Não.
Se decretou estado de defesa 30, não resolveu, prorrogou por mais 30, não resolveu, aí nós estaremos diante de um dos motivos do estado de sítio que a gente vai ver no próximo bloco. Tá? Então, 30 mais 30 não prorroga mais. Quais as medidas que podem ser adotadas durante o estado de defesa? Isso aqui é muito importante. E aqui você vai ter uma percepção do quanto essa medida ela é restritiva. Vamos lá. Artigo 136, parágrafo 1º, diz o seguinte: o decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem. Medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Então, a Constituição Federal define previamente quais são as medidas que podem ser adotadas durante o estado de defesa. O presidente, quando decretar a medida, no seu documento ele vai ter que especificar quais dessas medidas foram utilizadas. Mas tem que ser medidas dentre essas seguintes aqui. Então, vamos lá. Inciso 1. Restrição aos direitos de reunião. Perceba que ele falou restrição, tá? Não é suspensão, é restrição do direito de reunião, ainda que exercido no seio da associação. Restrição ao sigilo de correspondência. Restrição ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, pode-se aqui utilizar um prédio público ali, né, para fazer uma ocupação, para, de repente, fazer um centro de informação, ou mesmo para abrigar pessoas, se for uma questão ali envolvendo uma calamidade pública que provocou, né, aconteceu as enchentes do Rio Grande do Sul, as pessoas ficaram sem casa. Então, pode pegar ali um prédio público ali e colocar aquela galera para aquela casa. Tá? Então, são medidas que podem ser adotadas. Além dessas aqui, o parágrafo 3º ainda traz outras medidas mais restritivas, prestem atenção. Na vigência do estado de defesa, 1. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Então, temos aqui a possibilidade de prisão durante a execução da medida. Detalhe, tá, gente? Essa prisão é por crime contra o Estado e ela vai ser determinada pelo próprio executor da medida. Então, uma prisão excepcional dentro do contexto constitucional de prisões que nós temos. Tá bom? Perceba que esta prisão tem que passar por um controle jurisdicional, por isso que ele deve ser comunicado imediatamente ao juiz competente, que se ele achar que não é caso de prisão, ele pode relaxar. Então, se ele achar que é ilegal, ele relaxa. E o preso, ele pode requerer, é facultado, tá, gente? Então, em prova, né, é muito comum eles trocarem a palavra facultado por obrigatório. Facultado o preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Guarde isso aqui também. Inciso 2. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Isso é a comunicação para o juiz, né? 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, atenção neste prazo, salvo quando autorizado pelo Poder Judiciário. Então, o cara pode ficar preso por mais de 10 dias? Pode, se o juiz autorizar. Mas a prisão decretada pelo executor da medida, no máximo 10 dias. 4. É vedada a incomunicabilidade do preso. Gente, é proibida. É vedada. Não tem nenhum lugar da Constituição em que autoriza o preso a ficar incomunicável. Nem mesmo durante um estado de exceção, como é o caso do estado de defesa. Tá? Então não pode, é vedada a incomunicabilidade do preso. O preso tem sempre direito de se comunicar com a pessoa por ele autorizada, seja o advogado, um amigo ou mesmo os seus familiares. Então, cuidado com isso aqui, que isso aqui é bem interessante para a prova. Agora, por ser uma medida executada pelo chefe do executivo e que é muito restritiva no que tange aos direitos, ela precisa sofrer um controle. Este controle será tanto na ordem política quanto na ordem jurídica. O controle político, gente, será realizado pelo Congresso Nacional. O controle jurídico será realizado pelo Judiciário.
Dito isso, vamos ver quais são as formas de controle político e de controle jurídico. Primeiro, controle político. O controle político ele pode ocorrer, gente, de 3 formas no estado de defesa. Teremos um controle que vai ocorrer de forma imediata, um controle concomitante, que é durante a execução da medida, e um controle que vai acontecer posterior à execução da medida. Controle imediato, controle político imediato, queridos, é o controle que o Congresso faz após a decretação da medida. Ele é imediato. Artigo 136, parágrafo 4, decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Então, aqui é um controle político imediato. Depois disso, gente, temos um controle político concomitante, que é aquele que ocorre durante a execução da medida. Artigo 140 da Constituição Federal. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 dos seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao Estado de Defesa e Estado de Sítio. Tá? Esse controle, então, é um controle político, porque ele está sendo realizado pelo Congresso Nacional e ele é executado ao longo da execução da medida. Ele vai fiscalizando a execução da medida. Por fim, temos o controle político posterior, também chamado pela doutrina de controle político sucessivo. Este vai acontecer depois, tá, gente? Artigo 141 da Constituição. Cessados o estado de defesa e estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Como é que faz para buscar a responsabilização dessa galera? Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional. Controle político. Com especificação e justificação das providências adotadas com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Então, aqui, ao final da medida, o Congresso Nacional realizará controle político posterior. Depois temos o controle jurídico ou controle jurisdicional, que, como eu já disse, é realizado pelo Poder Judiciário. Ele pode ser tanto concomitante, durante a execução da medida, ou posterior. O concomitante, nós vimos agora há pouco, artigo 136, parágrafo 3º, quando ele vai trazendo ali as medidas que podem ser adotadas, ele diz aqui claramente que, por exemplo, a prisão deve ser comunicada imediatamente ao juiz competente, que vai relaxar. Controle jurisdicional, que está ocorrendo durante a execução da medida. Ou essa autorização feita pelo Poder Judiciário da prisão por mais de 10 dias. Também é um tipo de controle jurisdicional concomitante que vai acontecendo durante a execução da medida. Agora, o controle jurisdicional posterior, a gente pode fundamentá-lo no próprio artigo 141. Quando a Constituição diz que cessado o estado de defesa e estado de sítio, cessarão também os seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus agressores ou agentes, quem que vai responsabilizar agressores e agentes, por exemplo, pela infração penal? O juiz. Então aqui vai ter um controle jurisdicional posterior, que pode partir também dessa própria fiscalização do Congresso Nacional. Então, quando o Congresso Nacional analisa a mensagem do presidente sobre as medidas que foram adotadas, o Congresso Nacional pode verificar que ali existe algum risco, indício de ilegalidade. Manda para o Ministério Público, manda para o Poder Judiciário, que vai fazer um controle jurisdicional posterior. Show? Com isso, fechamos o estado de defesa. Próximo bloco, vamos falar de estado de sítio. Espero vocês comigo.